vamos receber o professor Alexandre Coelho, que é especialista em relações internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, o professor vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer. Pronto, chegou. Professor, boa noite, bem-vindo à Hora H. Obrigado, Thaís. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom, tá me ouvindo? Achei que não estava, temos um delayzinho. Professor, eu começo lhe perguntando sobre esse último alerta aqui, feito pelo nosso analista Américo Martins, que eu acho que ele tenta dar uma dose de realidade para a gente, né? Porque depois de tanto tempo nesse conflito e com seus impactos, o mundo fica tentando respirar aliviado. Não está na hora de baixar a guarda ainda? Não, de fato, Thaís, concordo com o Américo, inclusive. Não está na hora de baixar a guarda, porque, de fato, se esse acordo sair, será um acordo muito frágil, será o que a gente pode dizer até de um acordo tático. Porque o grande objetivo desse acordo, na verdade, olhando da perspectiva norte-americana, é de parar com a guerra, não entrar em conflito. Os recentes ataques que nós vimos por parte dos Estados Unidos tinha como objetivo escalar e depois desescalar, ou seja, forçar o Irã a realizar um acordo que seja mais interessante aos Estados Unidos. Professor, diga, pode concluir. O que acontece? Perdão, não sei se está travando. Então, o que acontece? De fato, entendo que o Américo tem razão, porque não estão sendo tratados os pontos principais, por exemplo, a questão nuclear iraniana, né? E neste ponto, quando o Irã declara que ganhou a guerra, de certa forma a gente tem de entender que houve sim uma vitória do ponto de vista estratégico. Eu não estou aqui apoiando a ditadura iraniana, né, a teocracia iraniana, e eu sempre digo, inclusive, que nós não estamos falando do Irã como país, mas sim apenas do regime, porque é o regime que, de fato, está negociando e é o regime que está fazendo tudo para se preservar no poder. Bom, voltando, de fato, a questão nuclear não vai ser tratada agora. O grande objetivo aí nesse acordo é desmobilizar o Estreito de Hormuz, ou seja, conceder passagem para os petroleiros. E mesmo isso vai ser de forma gradual se esse acordo for assinado. No mais, permanecemos no mesmo patamar, na mesma, digamos, guerra de atrito para a qual esse conflito está caminhando, né? Professor, a gente, sim, está tendo, a sua imagem está congelando um pouquinho, mas o seu áudio está perfeito. Então, conseguimos lhe ouvir bem, compreender o que você nos diz, já nos ajuda bastante. Eu queria voltar nesse ponto entre quem venceu a guerra, porque é óbvio que Trump, bom, primeiro, Trump não aceita a derrota, né? Ele tem isso, inclusive, como estratégia de vida, né? E diante da impopularidade que ele sofre hoje nos Estados Unidos, até pelos efeitos dessa guerra, a gente sabe que os dois lados estão cedendo. Agora, como é que fica Trump diante da comunidade internacional? E mais ainda, como é que fica Trump diante de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que foi quem levou o presidente americano a essa guerra? Muito boa essa questão, né? Como é que está o Netanyahu, né? Como é que está a variável Netanyahu dentro desse conflito? Bom, Netanyahu, ele de fato é um passivo para os Estados Unidos atualmente. Veja, não é Israel, mas é Netanyahu, porque Netanyahu ele tem acusações de corrupção, ele tem um processo no Tribunal Penal Internacional, um mandado, inclusive, de prisão contra ele, e provavelmente, se ele sair do poder, também acusações sobre por que ele não conseguiu, ou melhor, o que explica a invasão ou os atos terroristas por parte do Hamas em outubro de 2023. Portanto, o que acontece é que os Estados Unidos, ou Donald Trump, me parece que se tornou refém
do Netanyahu. E, a partir daí, a gente começa a ver atritos, começa a enxergar atritos entre Donald Trump e Netanyahu, e a própria base de Donald Trump já não está mais apoiando Netanyahu, né? Especialmente nessa questão da guerra, porque não duvido se depois que sair esse acordo acontecer algum conflito, algum incidente, digamos assim, envolvendo o sul do Líbano, né? Até porque o Hamas também, por sua vez, ele também, vamos ser sinceros aqui, não colabora, né? Então, de fato, nós temos uma variável, duas variáveis, eu posso dizer aqui, que parece que está fora dessa equação, mas estão lá, que é Netanyahu e a outra é o Hezbollah, ali no sul do Líbano, né? E que pode colocar tudo a perder dessa frágil, né? Desse frágil acordo, desse frágil memorando de entendimento, né? Eu acho que vale a pena a gente observar nesse final de semana o que pode acontecer lá em Genebra e só, claro, a questão de quem se declara vitória, do ponto de vista que até clássico, que vocês já devem saber, do ponto de vista militar, não há dúvidas que os Estados Unidos, ele é hoje, inclusive, se a gente fosse classificar o mundo só pela questão militar, o mundo seria unipolar. Unipolar por quê? Porque os Estados Unidos, de fato, domina a questão militar. No entanto, a gente tem que levar em consideração que, do ponto de vista estratégico, não. Está muito claro que os Estados Unidos está perdendo do ponto de vista estratégico, até por causa dos sistemas políticos, tanto norte-americano quanto iraniano, são totalmente diferentes. E isso Exato. impacta, obviamente, na política externa de cada país, né?